Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 14 ao 22, que nos diz assim a palavra do Senhor. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos os que habitai em Jerusalém, sejai-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Glórias a Deus. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, e naqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que chegue o grande dia glorioso do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos repetir o último versículo, que diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O irmão pode se assentar. Vou pedir para o evangelista Cláudio fechar essa janela, por favor, só para abafar o som de lá de fora que vem aqui para dentro. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Muitas coisas têm acontecido neste mundo. Coisas que vêm a acontecer para tirar as pessoas do caminho correto de Deus. Glórias a Deus. Eu quero que você entenda muito bem. Eu que estarei relatando e falando aqui nesse exato momento, não estarei jogando letra para ninguém, e nem indireto, porque o altar não é para isso. Porque senão Deus joga por terra quem quer que seja. Então eu já estou deixando um recado para você que está me vendo e me ouvindo pelas redes sociais. O altar não é para jogar indireto para ninguém. Tudo que eu extraio e falo aqui está nas escrituras. E a minha linguagem é uma linguagem erudita de acordo com aquilo que está escrito. Eu não preciso usar a linguagem desse mundo, mas usar a linguagem do reino dos céus. Quando o anjo vai até Maria, Maria quase que se perturba. Quem és tu? Que linguagem é essa? Porque o anjo trouxe uma linguagem dos céus, palavra do céu, mas falou no idioma em que Maria se localizava na terra de Israel, na língua hebraica. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mas quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia diz que ele vai aos céus e deixa uma ordenança: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então a igreja de Jerusalém, o povo de Jerusalém, estavam todos localizados no mesmo lugar, na mesma região, na mesma igreja, esperando vir do alto aquilo que Jesus havia prometido. E quando de repente eles, em oração, nas vigílias da noite, nas consagrações da manhã, nos cultos da tarde, buscando ao Senhor, louvando, falando palavra, dando testemunho, quando de repente o Espírito Santo envolve a todos que estão ali, e eles são
são batizados no Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. De uma tal maneira que quem não estava em espírito, não estava compreendendo o que estava acontecendo, começou a falar que os irmãos estavam embriagados, estavam sem direção, estavam loucos, quando de repente Pedro se levanta e começa a contra-argumentar tudo aquilo que aqueles homens estavam falando. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Quando eu observo a Bíblia Sagrada, irmão, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos mostra ensinamentos, mandamentos, ordenanças, para que nós venhamos a obedecer. Aleluia! Já preparei o segundo round ali. Glórias a Deus. E esses mandamentos que a palavra de Deus deixou para a tua vida e para a minha vida, é assim que eu faço o culto instrumental. Glórias a Deus. Vamos retornar. É para que nós venhamos a obedecer. Glória a Deus. Se nós não venhamos a obedecer esses mandamentos, mas os mandamentos do mundo, vamos cair por terra. Aleluia. Porque aquilo que Deus não constrói e que o homem constrói se acaba, mas o que Deus constrói é eterno. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Só que a igreja que estava situada em Jerusalém, esperando o poder, esperando o Pentecoste, quando de repente aquele poder os envolve. Pedro se levanta, versículo 14. Porém, pondo em pé e com os 11, levantou sua voz e disse: varões judeus, todos os que habitarem em Jerusalém, sejai-vos isto notório, glória a Deus. escutai as minhas palavras. Pedro se levanta, toma a palavra e começa a falar para explicar o que estava acontecendo com aqueles irmãos que estavam situados naquela igreja. Aleluia, glória a Aí Deus. no versículo 15 ele diz assim: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Aleluia. Mas isto é o que foi dito, o que foi profetizado pelo profeta Joel. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Foi profetizado pelo profeta Joel que o poder de Deus haveria de descer sobre aquele povo. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Aí Pedro continua falando que nos últimos dias diz Deus: Aleluia. que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. É para falar as coisas da parte de Deus. Se não for da parte de Deus, seja anátema. Aleluia. Glória a Deus. Louvado Glória a o teu Jesus. nome, Jesus. Quando estamos na direção de Deus, tudo acontece. Mas se não for na direção de Deus, nada acontece. Verdade. Tem Aleluia. coisa que Deus permite acontecer Glória a para que Deus. o ser humano venha entender, glórias a Deus, que sem Aleluia. Deus o ser Glória a humano Deus. não consegue fazer nada. Glórias a Deus. Mas Aleluia. quando lê aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, com a preocupação em que os apóstolos estavam,
trevas, e naqueles dias profetizarão. O que está acontecendo hoje com o rumo da igreja? Que sonhos e visões são esses? Que profecias são essas? Que não está mais respaldado na palavra de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia! A linguagem vem de ser dos céus. A linguagem é dessa vida. O caminho vem de ser de Deus. É caminho dessa vida. Aleluia, E a Bíblia Jesus. diz que é caminho ao homem que parece ser direito, mas o fim é a morte. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque Deus ainda está em nosso meio, operando, batizando, curando, restaurando, levantando e abatendo os soberbos. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz no versículo 19, Pedro ainda expulsando dentro da igreja de Jerusalém, ele diz: e farei aparecer prodígio no céu, sinais debaixo da terra, sangue, vapor de fumaça. Muitos sinais na natureza já aconteceram, e outros ainda estão para acontecer. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Por isso que nós devemos estar apercebidos, porque hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. E Pedro começa a dar explicação a todos que estavam ali reunidos na igreja em Jerusalém. Porque o poder de Deus havia envolvido a todos, e todos de comum pensamento seguiam a Jesus, guardavam a palavra e eram diferentes. Aí o versículo 20 diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Nós estamos vendo, já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer muito mais fenômenos da natureza: terremoto, maremoto, enchente, furacão, tsunami, trovão, terremotos, entre outras coisas. Os animais de sua habitação natural, que a natureza selva, entrando nas grandes cidades. O desmatamento que se alastra e o fim que se aproxima. Sinais do céu no universo, sinal do céu na nossa vista, sinais na terra, sinal no mar e o fim se aproximando. Mas a Bíblia diz que ainda nos últimos dias, versículo 21, e acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus não vai ter misericórdia. Deus ainda vai ter misericórdia. Porque ainda à beira da morte, a pessoa vai invocar o nome do Senhor com sinceridade e aí sim vai se salvar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Jesus. Onde eu queria chegar. Glória a Deus. Após esse discurso de Pedro, o tempo andou, todos estavam batizados com o Espírito Santo, mas no caminhar da vida, o desgaste físico e o desgaste espiritual por causa do mundanismo que engana, as pessoas começaram a se esfriar na igreja de Jerusalém. As pessoas começaram a se acomodar. As pessoas começaram a viver conforme o curso dessa vida, de uma tal maneira que o mesmo discípulo que discursou, o mesmo discípulo que pregou,
O mesmo discípulo que explicou a Bíblia Sagrada, explicando de Joel até o período em que o Pentecostes desceu dentro daquela igreja. Ele começa a ficar preocupado, porque os irmãos começaram a demandar para outros caminhos. Glória a Deus. E aí Pedro escreve 2 cartas, intituladas com o seu próprio nome, 1 Pedro e 2 Pedro, e envia para a igreja de Jerusalém. E da igreja de Jerusalém vai às outras igrejas, porque os irmãos começaram a espalhar a carta de Pedro e 2 Pedro. A carta se espalhou naquele período e chegou no nosso período também. Aleluia, glória a Nós Deus. vamos continuar na igreja de Jerusalém. Aleluia. Mas o importante, irmão, é você saber o que está aqui, não a vida dos outros. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Quando eu vou para a carta de Pedro, esfolhando a Bíblia Sagrada, ele preocupado com a igreja de Jerusalém, porque a igreja havia recebido o Pentecostes. Todos estavam batizados com o Espírito Santo, mas alguma coisa já não estava andando bem. Pedro começa a se apresentar. Em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele se apresenta na carta que ele é apóstolo de Jesus. Só que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz: glórias a Deus, irmãos, pregue o Evangelho, porque os anjos atentam bem para poder pregar o Evangelho, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam essas coisas que agora vós anunciam o Evangelho por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos atentam bem antes de nós. Estou até arrepiado. Aleluia. Antes de nós pregarmos o Evangelho aos anjos, os anjos vinham trazer o recado de Deus, e o recado era dado. Glórias a Deus. Está aqui Pedro explicando para uma igreja que começou a se esfriar, que era para os irmãos continuar pregando, continuar anunciando o que está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Glória a Deus. Falar da vida dos outros é a coisa mais fácil que tem, mas falar o que está na Bíblia Sagrada é muito difícil. Maldizer alguém é a coisa mais fácil que tem, mas falar o que está na Bíblia é impossível para aqueles que estão na carne. Ou Aleluia. endemoniado, Aleluia. ou possuído por Satanás. Glória a Deus. Só que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, fica de olho aí, produção, que a temperatura vai aumentar mais. Portanto está escrito: sede santo como ele é santo. Ser santo como ele é santo é não amar mais nada dessa vida. Igreja de Jerusalém, igreja que está comigo online, sede santo como ele é santo, não é amar mais nada dessa vida. Quando Pedro escreve primeira carta e segunda carta à igreja de Jerusalém, é porque o povo da igreja de Jerusalém já não estava andando bem. A santificação tinha ficado de lado, e estavam se comungando e se unindo com o mundo mesmo. Glórias a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ainda diz assim, ó: vós sois geração eleita, o sacerdócio real e nação santa. O mundo não tem nada para vocês. É ilusão e fantasia. Compra o caixão e deita dentro. Aí você vai entender o sinônimo da realidade.
Aleluia. E o shopping é passageiro. E a praia Glória é a passageiro. E Aleluia. é passageiro. Mas servir a Deus é eterno. É viver eternamente no reino dos céus. Andar em ruas de ouro. E estar eternamente do lado de Deus. Aleluia, Jesus. Não estou dizendo que é errado ir ao shopping, ir à praia e passear. A única coisa é o senso de conscientização. Não há mais coisa dessa vida mais do que Deus. Sede santo como Ele é santo.